Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. A mensagem de hoje, que tem como título O Chamado de Ezequiel, nos conduzirá a profundas reflexões sobre a necessidade de sermos obedientes ao chamado de Deus para as nossas vidas. O texto bíblico base para esta mensagem se encontra no livro do profeta Ezequiel, capítulo 2, dos versículos 1 ao 7. O texto bíblico diz assim: Esta voz me disse: Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo e me pôs em pé e ouvi o que me falava. Ele me disse: Filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, às nações rebeldes que se insurgiram contra mim, até precisamente ao dia de hoje. Os filhos são de duro semblante e obstinados de coração. Eu te envio a eles e lhes dirás: Assim diz o Senhor Deus, eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde, hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que haja sarças e espinhos para contigo, e tu habites com escorpiões, não temas as suas palavras, nem te assustes com o rosto deles, porque são casa rebelde. Mas tu lhe dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Antes de iniciarmos a mensagem, é importante fazermos uma contextualização para entendermos em qual momento histórico Ezequiel foi chamado por Deus. Ezequiel estava no meio dos exilados no cativeiro da Babilônia. Conforme sabemos, o reino de Israel sofreu uma divisão quando Roboão, filho de Salomão, estava reinando. 10 tribos formaram o reino do norte, que posteriormente foi levado para o cativeiro assírio por causa de sua infidelidade a Deus. Algumas pessoas dessas 10 tribos conseguiram fugir para o reino do sul e ali se uniram às tribos de Judá e Benjamim. Cerca de 135 anos depois, o reino do sul também foi levado por Nabucodonosor para o cativeiro da Babilônia, e lá permaneceu por um período de 70 anos, de acordo com as palavras do profeta Jeremias, no capítulo 25 de seu livro. No início do capítulo 1 do livro de Ezequiel, nós podemos ver que ele estava perto do rio Quebar, junto com os exilados. Neste local, Ezequiel teve visões de Deus. O capítulo 2 relata o chamamento de Ezequiel e sua vocação. Interessante nós lermos no versículo 2 que veio a palavra do Senhor a Ezequiel dizendo que era para ele se colocar de pé, e então entrou nele o Espírito e o colocou de pé, e então ele ouviu a voz que falava. Deus disse a Ezequiel que ele estava sendo enviado aos filhos de Israel para que lhes entregasse uma mensagem. O Senhor disse a Ezequiel: Os filhos são de duro semblante e obstinados de coração. Eu te envio a eles e lhes dirás: Assim diz o Senhor Deus, eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde, hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Deus alertou a Ezequiel de que sua missão não seria fácil, mas que ele deveria cumpri-la. Deus lhe disse: Tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que haja sarças e espinhos para contigo, e tu habites com escorpiões. Não temas as suas palavras, nem te assustes com o rosto deles, porque são casa rebelde. Interessante que Deus continuou a tratar com Ezequiel.
O Espírito havia entrado nele. Deus já tinha esclarecido a ele qual seria a sua missão, e agora Deus alimenta o profeta com a sua palavra. O Senhor deu a Ezequiel a visão do rolo de um livro e ordenou que ele comesse aquele rolo, e quando ele comeu o rolo do livro, esse tinha em sua boca o sabor de mel. E após comer o rolo e se alimentar da palavra de Deus, o Senhor ordenou que fosse entregar a mensagem à casa de Israel. Interessante como Deus continuou a preparar Ezequiel. No capítulo 3, versículos 8 e 9, Deus lhe disse: Eis que fiz duro o teu rosto contra o rosto deles, e dura a tua fronte contra a sua fronte. Fiz a tua fronte como diamante, mais dura do que a pederneira. Não os temas, pois, nem te assustes com o seu rosto, porque são casa rebelde. É importante considerarmos aqui as características da pederneira e do diamante. A pederneira é uma pedra de grande dureza, capaz de produzir faísca quando percutida com o metal. O diamante, por sua vez, é a substância natural mais dura que se conhece. Dessa forma, podemos ver que Deus preparou Ezequiel para sua missão, quando nele entrou o Espírito, quando ele se alimentou do rolo do livro e fazendo-o duro como diamante pederneira. Deus ordenou que Ezequiel guardasse as palavras que ele receberia em seu coração, pois ele deveria levá-las aos que estavam no cativeiro. No capítulo 3, Deus fez de Ezequiel um atalaia sobre Israel e lhe ordenou que avisasse ao povo de sua parte. Deus disse: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Quando eu disser ao perverso, certamente morrerás, e tu não o avisares e nada disseres para o advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida, esse perverso morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas, se avisares o perverso, e ele não se converter da sua maldade, do seu caminho perverso, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu salvaste a tua alma. Também quando o justo se desviar da sua justiça, e fizer maldade, e opuser diante dele um tropeço, ele morrerá. Visto que não o avisaste, no seu pecado morrerá, e suas justiças que praticara não serão lembradas, mas o seu sangue da tua mão o requererei. No entanto, se tu avisares o justo, para que não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e tu salvaste a tua alma. Conforme dito, Deus fez de Ezequiel um atalaia na casa de Israel. O termo atalaia está relacionado àqueles que guardavam uma cidade ou uma plantação. Os atalaias que guardavam as plantações para que não fossem saqueadas pelos ladrões ficavam em altos montes para que pudessem ter uma boa visão. Os atalaias que guardavam as cidades ficavam em altas torres de vigia ou em casas construídas nos muros da cidade e tinham uma visão privilegiada de todos os arredores da cidade. Quando avistavam alguma aproximação suspeita, tocavam a trombeta para avisar os soldados da cidade. A missão dos atalaias era avisar acerca dos perigos. Ezequiel foi levantado por Deus para ser atalaia em Israel, ou seja, ele teria como missão alertar o povo sobre os perigos do pecado. Provavelmente Ezequiel fez parte das primeiras remessas de exilados que foram levados de Judá para a Babilônia.
E lá recebeu da parte de Deus a missão de avisar ao povo rebelde que Jerusalém seria sitiada por causa da infidelidade do povo, pois tinha abandonado ao Deus de Israel e estava prestando cultos e honrando a deuses estranhos. Jerusalém era a cidade onde se dava a maior concentração de abominações contra o Senhor, reduzindo-se a um lugar cheio de crimes. Após a queda da cidade de Jerusalém, as profecias de Ezequiel foram reconhecidas e então o povo começou a considerá-lo como profeta. Ezequiel lhes falava a respeito das reais causas da queda de Jerusalém, das reais causas da destruição do templo e das reais causas do cativeiro babilônico e procurava prepará-los para a obra de reedificação que no futuro Deus faria ao restaurar o seu povo. Faremos agora um breve resgate da mensagem. Deus chamou Ezequiel, que morava junto com os exilados no cativeiro da Babilônia, para que lhes levasse uma mensagem. Deus o capacitou, dando-lhe o Espírito, alimentando-o com sua palavra e fazendo-o forte para que falasse ao povo. Ezequiel teria que falar mensagens de advertência, tanto para justos quanto para os perversos. Para os perversos, para que eles deixassem os seus caminhos, e para os justos, para que permanecessem no bom caminho. Ezequiel tinha que falar ao povo que, por causa da infidelidade, Jerusalém seria sitiada, o templo seria destruído e o povo seria trazido para o cativeiro da Babilônia. No entanto, também era missão de Ezequiel manter no povo a esperança de que Deus viria em seu resgate a fim de restaurá-lo. Essa mensagem nos permite extrair diversas aplicações para as nossas vidas. A primeira aplicação diz respeito ao chamado de Ezequiel e de como Deus o preparou para cumprir a sua missão. O texto bíblico diz que entrou nele o Espírito e que ele se alimentou do rolo do livro e de como Deus o tinha feito forte diante dos homens. Dessa forma, com a presença do Espírito em sua vida e com a mensagem em seu coração, pôde levar ao povo a palavra que Deus lhe ordenara. E aqui está a primeira aplicação. Assim como Deus preparou Ezequiel para que ele cumprisse com sucesso o seu chamado, assim também Deus tem nos preparado a fim de que possamos cumprir o seu chamado em nossas vidas. Deus nos tem dado a mensagem da salvação eterna em Jesus Cristo e nos tem dado o Espírito Santo, que nos dá sabedoria e poder para testemunhar diante dos homens. A segunda aplicação para as nossas vidas diz respeito às pessoas para quem Ezequiel foi enviado. Deus disse que o povo era rebelde, de duro semblante e obstinado de coração. Disse a Ezequiel que deveria entregar a sua mensagem, ainda que houvesse sarças e espinhos com ele, e ainda que ele habitasse com escorpiões, não deveria temer as suas palavras, nem se assustar com os seus rostos. Da mesma forma, hoje a Igreja do Senhor Jesus tem vivido no meio de uma sociedade na qual muito tem seus corações obstinados, determinados a viver uma vida longe dos princípios divinos. Infelizmente, muitos têm endurecido seu coração à mensagem do Evangelho, resistindo à voz do Espírito Santo. A segunda aplicação para as nossas vidas é esta. Assim como Ezequiel foi fiel ao seu chamado, anunciando a mensagem de Deus aos que estavam no cativeiro da Babilônia, assim também nós devemos ser fiéis aos nossos chamados, anunciando a mensagem da salvação em Jesus Cristo a todos aqueles que estão no cativeiro do diabo. Ainda nesta aplicação, é interessante nós considerarmos que viver entre sarças e espinhos e com escorpiões se refere a todas as dificuldades e adversidades que venhamos encontrar para cumprir fielmente o nosso chamado.
A terceira aplicação para as nossas vidas diz respeito a Ezequiel anunciar a mensagem recebida de Deus, tanto para os perversos quanto para os justos. Para os perversos, para que se arrependessem, e para os justos, para que permanecessem em sua justiça. E a terceira aplicação é esta: assim como Ezequiel anunciou a palavra de Deus para que os justos permanecessem no caminho da justiça e para que os perversos se arrependessem de seus pecados, assim também nós devemos levar a palavra de Deus não somente para aqueles que estão perdidos e que precisam ouvir a mensagem da salvação, anunciando-lhes a necessidade do sincero arrependimento e verdadeira entrega de suas vidas a Jesus, mas também para aqueles que já experimentaram um novo nascimento e estão dentro das igrejas, pois eles também precisam receber o reto ensino da sã doutrina da palavra de Deus, para que não tenham a sua fé desfalecida pelo caminho e para que não sejam enganados por doutrinas que negam principalmente a divindade, a humanidade e a salvação em Jesus Cristo. A quarta aplicação diz respeito a Deus ter colocado Ezequiel como atalaia de Israel. Assim como o atalaia ficava vigiando e avisava ao povo da cidade a respeito do perigo, assim também Deus nos tem colocado como atalaias para que possamos avisar a todos a respeito da necessidade de uma verdadeira entrega ao Senhor Jesus Cristo. Devemos anunciar a mensagem, avisando que aquele que tem o Filho de Deus tem a vida eterna, mas aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida eterna, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Assim como Jonas foi uma atalaia de Deus, avisando a cidade de Nínive sobre o juízo de Deus, assim também devemos anunciar por todo o mundo o evangelho da salvação. Devemos advertir a todos que somente em Jesus Cristo nós teremos o perdão dos nossos pecados e a salvação das nossas almas. A quinta e última implicação para as nossas vidas diz respeito à missão de Ezequiel, que era de anunciar ao povo as razões pelas quais a cidade de Jerusalém seria sitiada e o povo levado ao cativeiro. Também era sua missão anunciar uma mensagem de esperança na promessa de que Deus um dia ia restaurar o seu povo. Assim como Ezequiel cumpriu a sua missão, levando a mensagem ao povo que estava no cativeiro da Babilônia, assim também nós devemos cumprir a nossa missão de levar uma mensagem de aviso a todos aqueles que estão sofrendo, a fim de mostrar que Deus deseja dar-lhes a salvação eterna, mas também deseja restaurar as suas vidas. Jesus Cristo disse: "Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância." Querido ouvinte, assim como Ezequiel, hoje também temos cumprido o chamado do Senhor. Para aqueles que estão na presença de Deus, a mensagem é para que permaneçam firmes e não deixem a sua fé desfalecer. Para os justos que se desviaram, a mensagem é que retornem para a presença de Deus, pois aquele que entrou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. E para aqueles que ainda não tiveram uma experiência de salvação com o Senhor Jesus, que hoje possam tomar a decisão de recebê-lo em suas vidas. Não deixe para depois a decisão mais importante de sua vida, pois ela definirá o seu destino eterno, o céu ou o inferno. Saiba que você é o único responsável por seu destino eterno. Se você deseja passar a sua eternidade no céu, ao lado de Deus, decida-se hoje por Jesus Cristo, aceitando-o como seu único Senhor e suficiente Salvador. Jesus Cristo disse: "Eu sou a porta, aquele que entrar por mim será salvo." Desejo que Deus abençoe a todos abundantemente em nome do Senhor Jesus e que essa mensagem continue falando aos nossos corações pelo poder do Espírito Santo.